Você sabe o que é depressão? Você sabe ou conhece, já ouviu falar de medicina endocannabinoide? E o que você sabe sobre o novo tratamento que faz uma estimulação eletromagnética através do crânio para tratar algumas doenças neurológicas? Se você sabe nada sobre isso, acompanhe esse podcast de hoje até o final. Esse é o podcast Renove-se, patrocinado pela Clínica Unique. E você já sabe, aqui a gente fala sobre tudo e mais um pouco. Hoje eu vou receber duas médicas. Uma é neurologista, trabalha com medicina integrativa e vai falar para nós sobre a estimulação magnética transcraniana. Ela é a doutora Renata. Renata, que prazer ter você aqui hoje. Prazer é meu. Obrigada pelo convite. Que bom ter você. E a outra pessoa médica também que a gente vai conversar aqui hoje, trabalha com medicina endocannabinoide. Se você não sabe o que é, você vai saber. É a doutora Nana. Nana, muito bom te ter aqui hoje com a gente. Obrigada pelo convite, viu? Ai, que bom. É uma felicidade ter essas duas joias raras. Elas fazem uma medicina de primeiro mundo, de alta qualidade, muito inovadora. E você vai descobrir ao longo deste podcast o quanto essa medicina pode ser útil na sua vida. Fica até o final. Curte, compartilha, não esquece de ativar o sininho para os próximos episódios também, tá bom? E aí eu vou começar a primeira pergunta, Renata, conta para nós um pouquinho mais sobre esse equipamento, quais são as possibilidades, para quem que ele se aplica, conta tudo sobre a estimulação. Então, na verdade, a estimulação é feita através de um aparelho, que tem uma bobina, né, que a gente coloca Como se fosse um capacete? Não, é uma peça, na verdade, né, que a gente coloca em pontos específicos do cérebro e a gente faz um estímulo. É um aparelho, na verdade, o maior centro, acho que aqui do Brasil, é no HC. Então, ele ficou muito conhecido por conta de quadro depressivo. Lá eles têm um centro muito grande, né, para tratar depressão, transtorno obsessivo compulsivo. E dentro da neurologia a gente tem outras aplicações para os quadros de Parkinson, quadro demencial. Então, como que acontece? A gente sabe que no cérebro, dependendo da área que você estimula, né, você vai ter uma ação. Então, nos quadros de sequelas motoras de AVC... Então, quando a pessoa está com um lado do corpo paralisado, que tem um derrame. E eu vou fazer um estímulo na área motora desse paciente. Né? No Parkinson a mesma coisa, então eu quero melhorar o tremor, eu quero melhorar a rigidez, né? Os sintomas motores do Parkinson, eu vou fazer o estímulo na área motora, né? No quadro depressivo, no quadro de ansiedade, eu vou atuar na área pré-frontal, porque é uma área que a gente é uma área responsável para nós administrarmos as nossas emoções. É o cérebro que se desenvolve mais tardiamente, porque, não sei se vocês sabem, gente, nós temos dentro do cérebro, que é chamado por leigo, né, nós temos 4 partes principais. Então, tem um bem primitivo, que ele automatiza os nossos batimentos cardíacos, a nossa circulação do sangue, enfim, ele é automático. Em cima dele tem um que lida com as emoções mais antigas, que seria o límbico. Depois, em cima desse, tem o que traz algumas coisas do raciocínio. E na frente tem o último, que era onde eles faziam antigamente a lobotomia, né? Que é para tirar essa capacidade que a gente tem de mudar comportamento, de estabelecer relações amorosas e algumas compreensões. E que, pasmem, esse cérebro só termina de se desenvolver por volta dos 25, 30 anos, gente. Olha isso. Até então, se tiver alguém aí descabeçado, tá descabeçado mesmo, né? Mas muito bem. E no mesmo caminho, a medicina endocannabinoide também, ela trabalha algumas coisas nessas regiões aí, não é, Nana? Exatamente. Na verdade, o que acontece? O nosso organismo como um todo trabalha à base de ligações químicas e elétricas. Por isso que quando a gente está mexendo na parte elétrica com estimulações e está mexendo na parte química do nosso cérebro, a gente pode trazer sim resultado numa série de doenças, né? Então, uma medicação ou um tipo de tratamento tratando doenças diferentes. Porque a gente vai ali reativar, ou na verdade o que a gente fala, equilibrar todas essas ligações do nosso corpo. Por que a gente fala em endocannabinoide? O nosso corpo, nosso organismo, tem um sistema de regulação, que a gente fala que é o nosso maestro do organismo,
de regulação das ligações químicas, que é o nosso sistema endocannabinoide. Então ele está dentro do nosso corpo, Nós ele é da temos, nossa natureza. Exatamente. Nós temos um sistema que é responsável pelo equilíbrio das ligações químicas aí do nosso corpo, tá? E ele, basicamente, no nosso organismo, é produzido anandamida, 2-AG e outras substâncias, mas essas duas são as mais conhecidas. Essas duas substâncias são exatamente iguais, cópias dos derivados de cannabis. Então, quando a gente faz um tratamento com cannabis medicinal no paciente, a gente está como se estivesse suplementando essa substância que o corpo dele não está mais produzindo. E aí a gente consegue equilibrar de novo várias reações e com isso a gente vai trazendo o paciente para um estado melhor de saúde. E aí serve para dor, para distúrbio de humor, Na para... verdade, para muita coisa. Pois é, Né? Então, a assim, gente às vezes até usa para emagrecimento. para emagrecimento tem É bem específico. Não é bem assim. Mas assim, nos transtornos de ansiedade, depressão, humor, ajuda muito. Nas alterações cognitivas, então, nos pacientes que têm alteração de Alzheimer, de Parkinson, ajuda muito. A gente tem pacientes com autismo, né, com TEA, com ótimos resultados. Crianças que têm transtorno opositor desafiador, TDAH, o quadro de dor crônica, assim, fundamental, dor neuropática. Então, a gente tem uma lista muito grande. E já tem estudos recentes ali com regulação do eixo intestinal, que também tem uma ligação direta com o nosso cérebro, né? Tem estudos novos mostrando bons resultados na regressão do glaucoma, na parte ginecológica feminina, endometriose, tem ótimos resultados. Então, assim, a gente tá vendo para onde a gente vai, mas tem muita coisa boa. Olha, eu sei que a minha mãe, ela é diabética e tinha uma dificuldade enorme de fazer o controle glicêmico. E aí, por conta do distúrbio de humor que tem envolvido no diabetes e tudo mais, o psiquiatra resolveu introduzir, né, um derivado, um canabidiol. E ela reduziu o peso, porque controlou a ansiedade, controlou o apetite e, pasme, controlou muito melhor a glicemia, né? No diabetes, eu ia até comentar, no diabetes, essa parte metabólica, eles... Sim, não, e nós, bom, você de metabolismo sabe falar melhor que eu, né? Afinal, assim, a integrativa nasceu aí. Antes, bom, você usa canabidiol também? Sim. Usa, então. Antes eu sei que tudo, quando você ajudava as pessoas com controle glicêmico, era a base de vitaminas, eletrólitos, sais minerais e tudo mais. Agora, como é que você está fazendo? Você está misturando? Na verdade não tem uma receita, né? A gente associar tratamentos, acho que é o quadro depressivo mesmo. O paciente usa a medicação, então quimicamente ele está controlado. Está aquém a resposta, você associar a estimulação magnética. A estimulação magnética no quadro de dor crônica também tem uma resposta muito boa, porque aquele eixo, né, aquela comunicação do cérebro, levando aquele estímulo, que aquela via fica excitada, né, levando aquela informação de dor como se fosse um caminho muito usado. Exato. Então, se eu estivesse no meio do mato, seria uma picada muito aberta. Exatamente. E Então, o que as medicações hoje tentam? Que são medicações para ajustar a questão do GABA, que é uma substância que inibe o meu cérebro. Então, eu tenho uma inibição para tentar inibir essa via que fica estimulada. Então, você usar um canabidiol, fazer uma estimulação magnética, então, quer dizer, você vai cercando, e né? vai fazendo um tratamento que tem uma duração maior a Sim. longo prazo. No meu entendimento, aí você vai me corrigir se eu estiver enganada. Quando você vai colocar um estímulo elétrico, você vai alterar o estímulo elétrico anterior daquele cérebro. Isso muda definitivamente ou é transitório? Então, assim, no quadro depressivo, por exemplo, não, você muda o funcionamento e aquilo permanece. Claro que Vai a gente precisar está um falando reforço, de um paciente depressivo, então muitas vezes, dali alguns anos, ele tem alguma situação, né? Ele cai num quadro de novo, ele vai ter que repetir esse tratamento. No quadro de dor, você faz essa inibição, aí você associa ali toda uma manutenção, outras terapêuticas, e às vezes você não precisa. O quadro de dor crônica para estimulação é o que mais responde rápido. Então eu falo assim para o paciente: nós vamos fazer 5 sessões. Se em 5 você não tiver nenhuma resposta para me dar, porque dor
A Nana sabe, é subjetivo, né? Você fala uma escala de dor de 0 a 10. Eu tô com uma dor 9. Então vamos estimular. Se na quinta sessão ele não me der uma nota inferior, eu vou falar, olha, não vai responder a estimulação. Então a gente não vai Não consegue. prosseguir com aquele tratamento. Aí vai para um outro. Ah, ficou 6. Ah, então teve uma resposta. Vamos fazer mais 5 sessões pelo menos. Porque aí a gente já sabe que Vai criando uma houve outra uma trilha inibição, neural. exato. É, E você aí, cria uma trilha neural. o canabidiol entra, a parte de suplementação entra, e aí você diminui um pouco a medicação, que causa efeito colateral, entendeu? E aí você consegue lidar com esse paciente, ele consegue às vezes fazer uma atividade física, uma caminhada. Então perceba que daí tudo vai melhorando, né? Você consegue não necessariamente ficar fazendo sessões de estimulação para ele. Entendi. Quando você começou com a endocannabinoide, foi assim, desafiador o processo de compreensão das pessoas? Porque você vai falar assim, olha, você vai tomar um produto né, derivado da maconha. E às vezes a pessoa fala, não, eu não quero tomar, porque eu não quero ficar viciado, porque, enfim, N situações. Conta pra nós como é que foi isso. Olha, eu vou contar que eu era a pessoa mais preconceituosa com Eu relação também a isso fui. ainda. Então, a melhor coisa é essa, sabe? Eu vi que eu tinha um preconceito, mas eu falei, não, peraí, mas eu preciso estudar. Sim. Então, foram algumas demandas de pacientes que vieram, e a primeira vez eu falei, não, isso não funciona, não tem estudo. Daí veio mais um paciente perguntar, eu falei, tá, deixa eu estudar então, a gente conversa semana que vem. E a hora que eu comecei a estudar, eu falei, gente do céu, que tempo que eu tô perdendo de tratar direito meus pacientes, então. E aí que realmente eu comecei. Ainda tem piadinhas em todos os lugares, ainda tem... até eu às vezes faço piada quando eu percebo que o paciente está meio tenso, eu faço uma piadinha ou outra, mas eu tento trazer para eles, é uma medicação. Quando a gente compara, por exemplo, com opioides, que são drogas muito mais perigosas, ninguém se preocupa em tomar, Exato. né? Com cigarro, gente. Com cigarro, com tabaco. Coca-Cola. Então, assim, não é assim, né, gente? Tá todo mundo usando drogas até mais sérias do que essa. sim, e nós vamos falar Mas tudo muitas bem, vezes né? sobre muitas coisas aqui, porque esse é um podcast que a gente fala, inclusive, sobre a ayahuasca. Então, aqui a Que gente fala também- tudo sobre tudo, gente, sem preconceitos, sem ficar com meias verdades, a gente vai abrindo as histórias. Mas sabe que essa coisa... Minha mãe começou a tomar o canabidiol e ela toma uma formulação específica e a gente foi para os Estados Unidos. Em Nova York existem lojas. Cannabis é liberado, você pode ir lá e comprar. E eu nem sabia, eu entrei numa dessas lojas, eu nem sabia que tinha tantos tipos diferentes de maconha. Começa que tem uma folha X, um negócio Y, você fuma da mais forte, da mais fraca, da purificada, a que é, como é que fala? É igual tabaco, né? Que é mais torrada, menos torrada, enfim, com semente, sem semente. É uma infinidade. Aí você olha aqui e fala, gente, é um mundo isso. Mas a gente entrou na loja. Minha mãe entrou, primeiro que ela não conseguia abrir a porta da loja. E minha mãe, ela tem o cabelo cor-de-rosa. E tinha o segurança da porta da loja, ela não conseguia abrir a porta da loja. Aí, finalmente, ela conseguiu abrir a porta da loja e entrar. Aí, ela tropeçou no tapete de entrada da loja. Aí, esse rapaz que estava de segurança da loja, calma, tia, não fica tão na brisa. Então, assim... Você vê que até nas lojas onde o produto e lá vendia a erva em si e os produtos derivados, né? Purificados, os óleos e tudo mais. Até nesses lugares, às vezes a pessoa já vem com uma piadinha, com um desafio. E é isso. A gente sabe que tem várias formulações até para crianças. Você também costuma... bom, você já falou, né, em casos de autismo, então conta um pouquinho mais essa parte. Só vou voltar um pouquinho aqui na questão da erva, da flor mesmo. O que acontece? Mesmo nessas lojas grandes, nesses grandes dispensários que tem nos Estados Unidos, eu também já fui conhecer alguns, a gente tem flores que tem só CBD, né? Porque quem traz a brisa, vamos dizer assim, é o THC, mas o que também não é de todo ruim, dependendo da situação do paciente que a gente está tratando, a gente precisa do THC. Então, aquela frase de que a diferença do remédio e o veneno é a dose é a mais real de todas, né? Então, a gente tem opções de flores que tem só CBG, que é o canabidiol, que para dor é uma medicação assim, fantástica. E a gente tem flores que não tem nada de THC. Claro que fumar, inalar uma substância tem toda a parte respiratória que a gente tem que pensar. Mas, por exemplo, eu tenho um atleta paralímpico,
que é meu paciente. Então, ele sofreu uma amputação de perna, ele tem uma dor do membro fantasma absurda e ele luta jiu-jitsu. E ele tem muita dor. Então, a gente conseguiu, ele usa óleos e ele usa flores. Então, ele tá autorizado, ele tem toda a parte E não dá doping, nada Não dá disso. doping, a gente ajusta a dose. As flores dele são ricas em CBD, praticamente nada de THC. Quando a gente precisa para crises de dor mesmo, a gente usa em momentos muito pontuais em que ele não vai dirigir, ele não vai ter... Então, assim, tem que ter segurança. E tem não que ter responsabilidade tem no que ter uso. responsabilidade. E tem que ter muita orientação. Depois que eu comecei a tratar a medicina, os pacientes com medicina canabinoide, eu vi que a gente não pode largar o paciente, né? Então, eu sou até chata, eu fico mandando mensagem. Falei, e aí? Você sumiu? Como é que você tá? Você abandonou o tratamento? Não abandonou? Tá tratando? Até porque para importar a medicação tem todo um esquema. Sim. Você não chega ali na esquina e compra. Sim. Até nos Estados Unidos Ainda você... bem, eu não compro, gente. Então, nos Estados Unidos você até compra, mas aí são muitos detalhes, porque você tem que saber a concentração do óleo, se é purificado, se não é purificado. A gente teve um podcast... Sem LCT, sem óleo de milho, sem óleo de... Isso. Tudo faz diferença. Não, nós tivemos aqui um podcast que a farmacêutica comprou umas gominhas nos Estados Unidos e comeu, ela comeu a gominha e o marido, e aí a dose, né, o sistema métrico lá é um pouquinho diferente, ela não observou a dose, eles comeram depois uma segunda gominha e entraram numa reação assim horrorosa, foram parar no hospital e tudo mais. Então é uma medicação... A gente tem que encarar como medicação, Exatamente. esse é o ponto Então, principal. Porque mesmo as gomas, a gente tem pacientes, em paciente de Alzheimer é muito interessante usar goma. Por quê? Porque a administração vai ser, a absorção vai ser mais lenta. Exatamente. Então vai passar para o sistema digestivo, são 2 horas para começar o efeito, diferente do óleo, que a absorção é sublingual, é um pouquinho mais rápida, diferente ainda do vaporizado, que é quase imediato. Então a gente tem todas essas diferenças até na hora de escolher qual a opção que a gente vai usar. Então não é realmente para encarar e comprar o que quiser e tomar do jeito que quiser, porque não é assim que funciona, né? E mais, eu vejo que antes disso ainda, e a Renata vai me dizer se eu estou viajando ou não, antes de trabalhar com uma medicação dessa potência, eu vejo que é muito importante você desinflamar o organismo para que você possa vir com a medicação e ela fazer o real efeito dela. Sim. Então aí entram todas aquelas coisas Gente, quando eu estudei isso, ela chamava medicina ortomolecular. Depois, isso aí no passado, lá atrás. Depois foi modernizando e hoje chama medicina integrativa, é isso? Não, mas Medicina ainda de estilo de vida. Medicina de estilo de vida, saudável, né? Tá bom. Mas quando eu estudei lá com o Laíre Ribeiro, lá atrás, com o Wilson Rondó, chamava ortomolecular mesmo. E aí, como é uma medicina muito diferenciada, foi muito... mal interpretada, mal utilizada, tudo mal, e caiu num embate muito polêmico. Hoje eu acho que a gente está revisitando isso, está trazendo, resgatando, acho que tá com uma qualidade diferente. Não tem mais aquele ar de não entendo o que é isso, então eu vou encarar como se fosse picaretagem. Sim. Acho que a ciência avançou. E as pessoas também, essa coisa de buscar o conhecimento, né? A gente recebe muita gente perguntando do canabidiol, perguntando de algum suplemento. Olha, eu posso tomar isso, ó, o whey é legal, a carnitina, o lipoico, sabe? Então, eu acho que o próprio paciente, ele está indo buscar, às vezes mais do que alguns colegas nesse sentido, e aí fazendo com que as pessoas falem, opa, né? A mesma coisa do canabidiol. Eu também, a primeira vez, uma paciente parkinsoniana, eu quero usar, lá atrás. Mas eu não uso. Eu não prescrevo. Ela tinha Vai bobagem. ela tinha um implante, um DBS de um lado, e ela fez um implante não sei, não me lembro agora qual lado, e rejeitou. Então, um lado ela teve muito sintoma parkinsoniano, no outro ela ficou bem. E ela queria usar o canabidiol. Na época, ela era uma advogada, então ela lia e ela ia atrás, não mexo, não, por conta disso. E há muitos anos atrás, num congresso de orto, o doutor Efraim, que é quem trouxe praticamente a ortomolecular para o Brasil, ele abriu o congresso falando do canabidiol e deu uma aula sobre os receptores. E aquilo ainda era muito assim, eu falei, sabe, aquela coisa. Até porque, vamos combinar que é uma técnica de tratamento, uma tática
muito complexa, porque para cada receptor vai ter uma dose, vai ter um tipo, vai ter... Então, quando você abre isso, e eu sei, porque às vezes a gente tem que usar derivado de canabidiol para doenças cutâneas, e eu uso na forma muitas vezes de creme, e algumas vezes gotas, é maravilhoso, para psoríase é algo sensacional. E algumas vezes a gente acaba usando óleo também. Então, alguma coisa eu sei, mas é muito complexo de verdade. Precisa horas e horas de dedicação estudando aquilo ali. E a gente sabe que cérebro ainda é material de... A neurociência ainda está em plena evolução. Cada dia chega uma informação nova, um equipamento novo. Enfim, eu acho que é um assunto tão grandioso. E quando a gente olha para o ser humano vivendo cada vez mais, é tão importante isso, começar a pensar no corpo como uma máquina que precisa regulagem, revisão, precisa, igual o carro, né? Botar lá um olhinho, trocar uma pecinha, né? Encher o pneu. E a gente não faz isso, a gente só vai tomar remédio. E aí é aquela coisa. Bom, também tem o lado oposto, meu ponto de vista. A tendência agora, né, que eles estão falando, que estão botando todo mundo na máquina, que depois que a Kim Kardashian entrou numa máquina lá para fazer um mapeamento do corpo inteiro, tipo um PET scan. Você acha que precisa isso? Preventivo, assim, paciente jovem, sei lá, sem sintomas, sem história, sem... Até porque a gente sabe que tem uns falsos negativos. Não necessariamente você vai desenvolver alguma coisa, né? Então não adianta você ficar ali mapeando, né? Mas uma coisa é eu ter, outra coisa é eu usar, né? Eu gosto, aí eu vou perguntar o que vocês acham disso. Eu particularmente gosto dos mapeamentos genéticos. Por quê? Muitas vezes eu prescrevo mapeamento genético para alergia, intolerância alimentar, para os quadros dermatológicos e algumas vezes para quando eu tenho má resposta em cirurgia plástica também. Eu já sei que a pessoa tem aquela tendência, eu tenho um problema com o sol, eu já sei que eu tenho que ficar em cima da pele dela porque ela vai fazer câncer de pele. Isso a genética me dá. Só que ela me dá várias outras coisas que são exatamente isso. Você tem possibilidade da doença XPTZ. Isso você tem eu chamo assim, você tem a sua fechadura lá. Até você achar a chave, enfiar a chave na fechadura, girar e abrir a porta é um caminho. E aí tem toda uma questão de que a prevenção pode ser feita. Quando a Nana fala, o meu estilo de vida contempla dieta mediterrânea ou não, enfim, essas coisas todas. Serve para todo mundo isso? E como é que é esse negócio? Conta pra mim, esse estilo mediterrâneo de longevidade. Gente, seria lindo se a gente conseguisse fazer exatamente ao pé da letra, mas a gente vai ter que ir encaixando na nossa rotina, né? Não dá pra fazer tudo como os mediterrâneos fazem, não dá pra gente parar de trabalhar 2 horas da tarde pra fazer um jantar com os amigos, a siesta, é impossível. Mas assim, o ponto principal a gente tá numa fase em que a gente tá querendo atalho pra tudo. Isso. Né? Mesmo a questão do mapeamento genético. Tudo bem, eu acho legal a gente saber o nosso painel genético, mas o problema é o que as pessoas fazem com isso. Eu já tive paciente que foi mapeado e a pessoa entrou numa pira de que precisa tomar o remédio, que precisa fazer aquilo. E a ideia era, não, vamos prevenir. Como é que a gente previne? Diminui a inflamação. Como é que diminui a inflamação? Vai se alimentar direito, vai dormir direito, vai fazer exercício, vai ter atividade social, vai ter atividade de lazer, vai ter tempo de qualidade, vai cuidar da espiritualidade. E aí que você começa a passar tudo isso de informação, o paciente fala assim, você não vai me dar nenhum remédio? Eu falo, não, você precisa fazer tudo isso? Não adianta, seu intestino não está funcionando porque você se alimenta super mal, você vive estressado por isso. E aí é uma bola de neve, é um ciclo vicioso. Quando tá estressado, tá enfesado, enfesado, né? Literalmente. Então, assim, o próprio sistema endocannabinoide, ele desequilibra quando a gente está nesse sistema de inflamação e de estresse crônico. Então, é muito mais a gente começar a olhar para o nosso estilo de vida, e por isso eu falo que eu gosto tanto de tratar os envelhecentes, né, nós dos 40 aos 60, 70, justamente por isso, porque essa é a nossa janela de oportunidade. Se a gente pegar e conseguir de verdade fazer algumas intervenções no estilo de vida nessa fase da envelhecência, a gente vai ter mais longevidade, a gente vai ter muito mais qualidade de vida. E a intervenção nem sempre é o canabidiol, não, às vezes é tomar água. Exatamente. É se exercitar mais. É parar de trabalhar até as 6 da tarde, de repente ficar só até as 4. É um dia da semana você não trabalhar o dia todo. É se organizar, né? Então, essas orientações é muito legal, porque às vezes, quando a gente passa realmente tudo isso, o paciente fica olhando com a cara de cadê a minha receita. Eu falo assim, não, mas nós vamos primeiro fazer isso.
Depois que a gente fizer isso, se não precisar, aí a gente coloca uma outra medicação. Mas eu não vai me passar nenhum suplemento, nenhuma vitamina. Eu falo, quanto que você come de fruta por dia? Você não tá comendo nada ainda. Então, assim, primeiro a gente vai ter que intervir no estilo de vida. E depois a gente começa realmente, em muitos casos a gente precisa, lógico, colocar outras medicações. Mas a gente tem que saber fazer uma medicina preventiva bem feita. E aí, primeiro que tem que ter uma escuta paciente do paciente, né? E muito médico, infelizmente, não consegue fazer isso hoje em dia. Então, assim, passa desde o processo de escuta até criar o vínculo com o paciente, até ajudar esse paciente a elencar ali quais são os primeiros fatores que a gente vai intervir. E daí, sim, assim como já teve paciente que falou, não, eu não vou fazer isso, eu não vou mexer com a minha alimentação, então tá bom, sai daqui com remédio, sinto muito. Não é a melhor opção. E aí entra aquele caso, né, Renata? Porque a Renata, acho que você pega muito paciente neurológico que já teve a doença e que precisa também ficar mais equilibrada para poder suportar e recuperar. Sim. Porque a recuperação a gente sabe que depende muito de você ter matéria-prima, ter suplemento, ter... É como se você vai construir uma parede sem tijolo, sem cimento, não existe. Então, nesse caminho desses pacientes que estão muito debilitados, como é que você consegue conduzir isso? Aí é o outro perfil, né? Já é o paciente patológico. Suplementação, aí eu entro, porque para o paciente... Já tem que medicar mais, né? Para o paciente que já tem uma doença instalada, muitas vezes fazer a orientação da atividade física... Ele não tem, ele não tem capacidade. Então, antigamente, né, o paciente vinha, muitas vezes, num quadro, até numa fadiga crônica, e né? Ficava assim. E aí o médico, olha, atividade e a dieta, mas esse paciente mal consegue levantar para trabalhar. Como é que ele vai levantar para fazer um exercício? Ele está se arrastando na rotina, né? Então, às vezes é o paciente que primeiro você precisa entrar com alguma coisa, dar um suporte, e aí eu falo, olha, agora eu não vou cobrar atividade física, mas da próxima vez a gente já vai precisar, né? Eu já preciso que você me dê uma devolutiva, né? Eu faço aqui, você faz ali. Eu tô te dando uma ajuda ativa. Agora, depois eu preciso, porque é um conjunto, né? Não tem como. Só você fazer um suplemento, ajustar toda essa questão inflamatória e não esperar nada de volta. E aí, às vezes, assim, são casos que exigem um pouco até mais, não é só você suplementar. Às vezes você precisa tirar, desintoxicando. Alguns enemas, essas coisas assim, dietas e tudo mais. É paciente que você não vai tirar muitas vezes a medicação, porque ele já tem uma doença, né? Mas o objetivo é tentar diminuir o efeito colateral. O efeito colateral e a quantidade de medicações, né? A polifarmácia. A polifarmácia. A polifarmácia nada me deixa mais angustiada. Eu falo para os pacientes que eu gosto muito mais de tirar uma medicação do que de colocar. Eu também me Porque dá... tem receita que vira folha. É angustiante. Eu falo, gente, da onde eu consigo tirar um pouquinho? Mas quando a receita vira folha, cheia de... aminoácidos, vitaminas. Aí tudo bem. As minhas receitas viram a folha, gente. A receita vira folha com tudo. Né? E às vezes tem tanta coisa ali que já tá com fitoterápico e com floral. Que eu falo, gente, porque tá virando um caos. Vamos começar de novo e colocando devagarzinho ali. Porque mesmo o suplemento. Eu já peguei paciente que toma suplemento por conta, mais o suplemento prescrito pela Evandra, mais o... E aí tá tudo igual. E ele nunca nem olhou que estava tomando a mesma medicação 2, 3, 4 vezes. Porque ele vai lá no colega da integrativa, vai na dermato que passa o suplemento para unha, cabelo e pele, aí ele vai no outro que vai passar o suplemento esportivo e vira um... E os pacientes têm que aprender isso, né? Não é para ter vergonha. Eu falo para todo mundo, eu falo assim, eu tô aqui para te ajudar, eu não tô aqui para te julgar. Então me traz tudo, mas tudo mesmo, assim. Eu comprei não pode falar marca, né? Comprei na internet. Tô tomando por conta porque a vizinha toma. Me conta, porque eu preciso saber o que é. Eu falo que, desde que eu comecei a trabalhar com medicina canabinoide, mais ainda, eu me vejo como uma alquimista, literalmente, né? Nunca estudei tanta farmacologia na minha vida assim. Porque a gente tem que entender essas interações também. Sim. Então, assim, é um processo longo, mas que a gente precisa da parceria antes de qualquer coisa. O paciente tem que entender que a gente é parceiro. Eu acho. No canabidiol, não sei se você sente isso. O tratamento, o ajuste de dose, ele é bem, né, semanal, aquela coisa. Até você achar. E às vezes o paciente, ele não tem muito essa paciência. Ele quer é uma coisa assim, nós vamos aumentar 2 gotinhas. Tem paciente
E o canabidiol faz toda a diferença. Uma gota porque faz ele muita tem uma diferença. curva que se você... Ah, não, ela pediu 2 gotas, mas já vou usar 10. Isso toda a diferença no efeito. Muitas vezes ele não tem o efeito desejado porque ele está usando demais, entende? Mas é. E aí o perfil, esse paciente não... Eu já tive alguns casos assim que ele... Aí o remédio não teve funcionou, né? paciência, porque eram 2 gotinhas, porque era uma gotinha. Essa coisa da síndrome da pressa. Que daí já é o Não é primeiro essa, não, ponto você que a não gente tem já essa. fala na consulta no começo. Eu já começo assim mesmo. Você vai usar. Fala, olha, pra ser, o tratamento é lento. Primeiro, não tira nada do que você tá tomando, porque eu já tive paciente também que o problema foi o contrário. Começou a tomar o canabidiol e falou, ah, não, mas porque minha mãe tomava e tirou todos os outros remédios, eu também tirei. Aí a pessoa teve uma abstinência das outras substâncias. Eu falo, não mexe com nada. Vai falar comigo, a gente se fala toda semana, eu vou te orientando e a gente vai ajustando. Aí quando a gente percebe que dá pra tirar, a gente tira. Às vezes a gente volta um pouquinho, às vezes a gente muda o horário, às vezes a gente troca se tá com comida ou não, às vezes a gente troca o tipo de óleo. Então assim, é realmente um mundo novo de alquimia pra gente fazer que dá trabalho. Então tem muito colega que não consegue trabalhar com isso porque dá muito trabalho. E tem muito paciente que não tem também esse... eu não vou nem dizer que é paciência, mas assim, essa Dedicação, disponibilidade de estar ali conversando com o médico e falando e contando que tá. Porque, e eu já falo, olha, não é da noite pro dia, não é igual na internet. Tem caso que é, tem caso que até eu assusto às vezes, eu falo, nossa, mas nem era pra estar fazendo efeito ainda e já tá assim. Mas tem caso que vai ser muito demorado. Então eu prefiro falar que vai ser demorado, pro paciente já nem criar uma expectativa tão grande. Então eu pego e falo assim, você viu tudo que você viu na internet até hoje? Esquece tudo. Nós estamos começando do zero. Até porque cada um de nós é único, né? A sua resposta é diferente da minha, é diferente da sua. O tanto que você se alimenta é diferente, o tanto que você se exercita é diferente. Então, tudo isso é levado em conta. Então, tem que ter paciência. Eu penso que sim. Agora eu queria falar de um assunto muito polêmico, que eu já estudei no passado. Gente, para quem não sabe, eu comecei o meu mestrado com um negócio que é considerado pelo Ministério da Saúde como uma tecnologia em investigação aqui no Brasil, mas que é uma tática médica usada em muitos países, no Japão, na Rússia, na Itália, em Cuba, e que lá tem muito bom resultado, que é o ozônio. Então, me conta como é que foi sua vida com o ozônio, vamos dizer. Assim, eu acho que eu comecei pelo ozônio antes da ortomolecular. O Dirceu fazia uma pós de orto, e aí ele veio comentar comigo sobre ozônio, porque ele tinha tido uma aula sobre e tal, e aí eu fui buscar curso, né, saber um pouquinho mais sobre. Mas realmente ainda é um assunto muito polêmico, né? Mas o ozônio, na verdade, ele tem várias funções, né? E tem várias vias de administração. Endovenosa. Hoje está muito popular, porque então, hoje com o negócio de botar aquele auricular tá super popular, tem esteticista fazendo. Sim. Não, nada contra os esteticistas. Não, na verdade, hoje o pessoal da fisioterapia, o pessoal da enfermagem, o pessoal da odontologia tem trabalhos já. Eles usam o ozônio em tratamentos de canal, entendeu? Até por essa questão dele sendo cético, né? Então já está bem estabelecido. Na medicina isso ainda vira é um pouco não bem aceito. Sim. Até por conta daquilo que a gente falava, o que a ciência não consegue mensurar, não consegue comprovar. Para nós médicos é um pouco desafiador utilizar, mesmo que a gente veja clinicamente no dia a dia que responde, que funciona bem, que tem um custo-benefício bastante bom. A gente tem essa limitação científica. No Brasil, acho que a gente ainda tem a gente esbarra em outros interesses aí que acaba dificultando mais, né? Porque não tem lógica um país ter esse uso, né? Itália, Cuba, e a gente está falando Japão, de vários né? países. Rússia, você fala assim, na Índia pode, né? Porque no Brasil não, ou enfim. São países, se a gente pensar, o Japão é um centro de produção de trabalho científico de uso de ozônio para hérnia de disco, infiltração. Sim. Eles usam em cirurgia plástica, usam em intraoperatório. Então, assim, você fala, o Japão é um país sério, de ciência séria, de tecnologia de controle, de saúde pública muito sério.
por que que lá tem e aqui a gente esbarra nesses empecilhos? Obviamente, é o que a ciência fala, nem todas as pesquisas são validadas, vamos colocar assim. Mas o que tem de material, eu acho que para algumas áreas já poderia estar muito bem liberado, não precisava mais ter essa Mas eu acho legislação. que é como a acupuntura Sim. há anos atrás, entendeu? Esbarra nas mesmas coisas. A gente vai estar conversando daqui a 10 anos, talvez, já com um ozônio regulamentado, no sistema público, muitas vezes, e a gente vai estar debatendo algum outro assunto De outra, que vai estar de sendo outra polêmico metodologia que vai ser polêmico entende? naquele momento. Não é? Então, é assim como melatonina, Sim. né, que hoje em dia É moda. é muito falado e tal, mas que há anos atrás o pessoal já tinha, né, um certo... Hoje já o negócio já é diferente. A própria aplicação de plasma rico em plaqueta também, que traz Também. ótimos resultados e ainda está patinando assim. A gente Mas tem aí resultado, tem benefício e ainda Mas não aí, consegue. aí eu ainda concordo, porque você tem formas e formas de fabricar de aprontar o plasma rico em plaquetas, e às vezes você tem uma manipulação que pode realmente fazer uma contaminação. Mas se a gente consegue padronizar, É. não tem por que não usar. Exatamente. Mas o ozônio, de onde eu vejo, e aí é uma opinião pessoal minha, é um equipamento seguro, uma forma muito fácil de aplicar, é um equipamento que hoje tem equipamentos robotizados, super controlados, você não tem mais problema de dose, ele te entrega aquilo que o computadorzinho está marcando. Eu não vejo realmente, assim, eu estudo ozônio há mais de 20 anos. Há 20 anos atrás era uma outra pegada, porque era muito dependente de quem manipulava o equipamento. Hoje não, você tem né, equipamentos que fazem tudo computadorizado, não justifica Controlado, mais. né? Controlado, não justifica mais. Agora, lógico, aí tem a outra parte, né, que é o que eles alegam. Como vai ser aplicado, por quem vai ser aplicado, que qualidade de higienização isso tem, a qualidade técnica, enfim. Mas são coisas e coisas da medicina, né? Infelizmente, aí a gente perde muitas vezes um tratamento de baixo custo, de alta eficácia, que poderia estar ajudando muita gente no sistema público. Sim. E por aí vai. E você tem bastante paciente oncológico também, não é? Sim, alguns. E ele tem... Como você gosta de ozônio, de tratamento à base de ozônio para complementar? Gosto. Depende da fase desse paciente, porque o paciente oncológico também, a gente trabalha muito a questão de suplementação, aquela fase de quimioterapia, que debilita bastante, entendeu? Então, eu acho que suplementar o acesso, muitas vezes esse paciente fica difícil, dependendo da forma, da via que você administra, fica complicado, né? Mas sim, tem vários trabalhos, mas a frequência nos trabalhos do paciente oncológico é uma frequência maior de aplicação semanal. Então, aí você compromete mais esse paciente, né? Então, você também tem um tempo de dedicação. Você tem que, né, entender também. Eu gosto particularmente das medicinas alternativas, todas elas. Eu estava brincando que nesses últimos, acho que 15 anos, eu estudei mais de 80 medicinas alternativas. As PICs todas eu já dei uma sapiada em cada uma delas. Tenho formação em algumas especificamente, mas já dei uma olhada em todas elas. E aí eu queria saber de você, Nana, você também vem desse tipo de formação plural? Ou, não, eu terminei medicina, fiz isso e acabou? Não, mãe. Eu terminei medicina, depois eu fiz geriatria, fiz nutrologia, medicina esportiva, medicina canabinoide, não paro, continuo assim como você. Estou estudando medicina chinesa, ainda não consegui fazer o curso propriamente dito, mas tenho lido muito. O que acontece? A gente está frente ao envelhecimento e cada vez mais doenças crônicas vão aparecer. Doença crônica é a coisa mais difícil de lidar. A gente nunca vai conseguir com uma intervenção sozinha. Então, se a gente não tiver esse combinado de tratamentos para a gente individualizar para os pacientes, a gente vai perder a qualidade de vida do paciente. Então, nessa questão de trazer um tratamento realmente integrativo, e aí é o real do integrativo. Aí eu vou dizer, trazer um tratamento integrativo. A medicina chinesa... A medicina chinesa é um tratamento integrativo desde 5.000 e tantos anos atrás. Eu sou acupunturista de formação. Eu fiz 4 anos e meio de acupuntura. Meu mestre é o Joe Dia, do Ibrafema,
E assim, naquela época, lá atrás, ele já falava, olha, chinês fala, dorme bem, vai com o ciclo da natureza. Então, no inverno, anoitece mais cedo, você dorme mais cedo. Acorda mais tarde, se preserva, come quentinho, porque o tempo é frio, né? Então, são todas as coisas que os animais não inteligentes da natureza obedecem. Os animais inteligentíssimos da natureza resolvem transgredir a regra, e a gente acha que está pagando preço. A gente está adoecendo por isso, exatamente. Exato. Ótimo, a medicina trouxe uma série de recursos, a medicina trouxe equipamento, a medicina trouxe medicamento e tudo mais. Mas eu não sei, para mim, esquecer o básico não é inteligente. Exatamente. Mas eu acho que é ambíguo hoje. Ao mesmo tempo que a gente tem essa tecnologia, esses exames, né? Toda cirurgia robótica. Então, você vê a medicina Pelo né? cantinho. Mas eu acho que a gente está agora no momento das pessoas, você tem percebido isso? Querer dar um passinho atrás. Essa coisa da dieta, essa pegada da atividade física, essa coisa da saúde mental, essa coisa de uma meditação, essa preocupação. Eu sinto assim que parece que o pessoal está entendendo que tinha que voltar um passo depois. O paciente não quer só o remédio. Então, Essa geração nova que está vindo aí. Mas eles também estão vindo com, acho que um tom de exagero. Isso aí é uma visão pessoal minha, né? Eu acho que essa geração que vem, que se chama geração Z, não é isso? Então, eles estão vindo com uma pegada, eu acho que um pouquinho over. Eles, né, Mas todo ciclo de geração, se a gente for ver, é assim, né? Então, vai ter alguém que vai muito lá pra cima, na próxima geração vai descer tanto até a gente achar um equilíbrio. Um equilíbrio, Eu acho que a gente vai conseguir chegar nesse equilíbrio. Mas do mesmo jeito que a gente tá falando que tem muito paciente que quer essa parte preventiva, tem paciente que está doente real, né? Infartou, fez um AVC, a gente precisa entrar com a medicação e a gente tem que praticamente brigar com o paciente. Né? A negação, Exatamente. por causa da negação. E aí o paciente não quer, se recusa, some, fica 2 anos sem voltar, depois volta pior ainda, porque eu não quero tomar remédio, eu não preciso disso. Então, assim, o mais difícil, eu acho, é a bendita da relação médico-paciente. Eu acho que muito da medicina se perdeu, lógico, tem outras questões envolvidas aí, mas o relacionamento médico e paciente de confiança foi uma coisa que ficou perdida. Então fica muito difícil, porque aí cada um vai no médico e fica com informações descabidas ali. A gente foi sendo tão desautorizado ultimamente, porque... E a internet manda mais, né? Começou com a internet, depois... Eu não desrespeito nenhuma profissão, mas tem coisas que você não pode delegar na mão de outras pessoas. Eu acho que a enfermagem tem muitas qualidades, mas uma qualidade da enfermagem não é diagnosticar e nem prescrever. O farmacêutico, ele sabe muito de remédio, de medicamento, mas eu também não entendo que ele tenha condições de diagnosticar. E por aí vai. O que acontece, aí é um ponto de vista também muito pessoal, não sei o que vocês acham disso, nós fizemos muitas faculdades de medicina e a gente acabou baixando muito a qualidade do ensino. E aí abrimos outra brecha para sermos questionados. Sim. E isso... Com certeza. Levou a medicina para um patamar de desvalorização que o paciente já nem acredita mais no médico. Porque muitos falham e aí você fica com aquela sensação de que não adianta. Eu vou lá, né? Ninguém me resolve o problema, então para que eu vou acreditar numa coisa que não funciona? Mas aí, voltando lá no comecinho que a gente estava falando, por exemplo, a depressão. Sim. Muita gente não entende porque nenhum de nós médicos chegou a explicar para aquele paciente que depressão é uma doença crônica, que ele vai tratar para sempre. Assim é a obesidade também. Então, às vezes a pessoa vem, melhora, para de tomar, depois tem uma recaída, a próxima crise é muito pior. Então, assim, é falta também dessa conversa. Lógico que tem erro de todo lado, mas eu acho que a gente, como médico, pecou aí uns anos atrás e a gente vai ter que correr atrás disso agora. Eu penso que sim também. E falta essa humildade. Sim. Acho que faltou um tempo de humildade para nós, assim. Então, e essa abertura, né? Quando começou a internet, que todo mundo começou a vir falando assim, eu vi o tratamento com ozônio, eu quero canabidiol, eu quero não sei o que lá. Os médicos foram se afastando.
A gente estava despreparado para esse impacto. Que todo mundo falando assim, não, isso é besteira, isso aí é coisa da internet, não é comigo. E não pode. Porque o paciente que busca, Ele vai buscar. ele vai até buscar. achar. Né? O perfil do teu paciente, o perfil do meu paciente, é um paciente que gosta, é o paciente que vai ver a entrevista. Ele vai buscar, ele vai Não, procurar. ele vai ver a entrevista, o pessoal falando coisa. Tá tranquilo. Isso não repercute no consultório, no sentido de, olha, mas ontem passou um negócio lá que falou isso, que falou aquilo. Pelo contrário, eles vêm e falam assim, viu que absurdo? Não, foi um absurdo aquilo, entende? Porque já é aquele paciente que Já usou, está já aberto, teve. ele que foi atrás. Porque na época do problema do canabidiol, da pseudo-proibição do ano passado, alguns pacientes entraram em contato falando assim, doutora, eu nem tomo, né? Mas eu tô vendo como é que você vai fazer com os outros pacientes. Falei, tá tudo certo, não aconteceu nada, gente. Foi só uma nota que eles lançaram. A medicação continua aí, tá na farmácia, tá todo mundo tomando, tá tudo bem. Então, assim, os próprios pacientes que já são do consultório já se preocupam com os outros pacientes também. Então é muito legal isso. Eles estão com outro conceito, mas nós ficamos assim com essa coisa de, como a gente não entende muito bem, peraí, deixa eu me afastar. Isso abriu de verdade uma lacuna de invasão e de distorção de informação, eu acho. Bom, a gente está chegando agora, bem perto do final do nosso bate-papo, então eu quero perguntar, Nana, aquela dica de ouro que você, assim, fala, essa eu vou tirar como um presente para quem tá lá do outro lado. Ai, meu Deus. Não é nem dica. Eu gosto muito de falar que ser saudável não é não ter doença. Então vamos falar aqui, ó, ser saudável. Então, assim, ser saudável não é não ter doença, é aprender a conviver muito bem. E aí vai entrar, lógico, a parte de prevenção. Quanto antes você começa a se cuidar, mais a chance de você viver por muitos anos saudável. Eu também vou concordar com isso. Eu penso que toda vez que a gente faz, se você tem um patrimônio lá, o seu carro, que você vai fazer manutenção preventiva, trocar óleo, encher pneu, né? Não é? Sai muito mais barato e assim, o carro tá sempre novinho, rodando bem e tudo mais. E a outra coisa que eu gosto de comparar é assim, você não coloca um carro 1000 rebaixado para subir uma ladeira de terra toda esburacada. Então, precisa ter bom senso com o que você vai fazer com o seu corpo. Isso eu tenho para mim como, sabe, uma regra. Né, Evandra, que a nossa saúde é nossa responsabilidade. Não dá pra gente terceirizar isso, Não, tá? dá pra delegar. Nem para um remédio, nem para um tratamento, nem para um médico. Nós, médicos, somos parceiros do nosso paciente. Somos orientadores. Mas o papel de cuidar da saúde é do próprio paciente. Então, a gente tem que se apropriar disso. É verdade. 80%, né? A maior parte é o que o paciente faz. Agora é a vez dela dar a dica agora. Vamos lá, sua dica de ouro. 80% é você, né? A gente só tá ali... Com os 20%. Eu tenho que dividir meio a meio. Agora você, Renata, dá aquela dica assim que você fala, ó, essa é top, essa... Não, eu acho que eu vejo hoje a importância da saúde mental. Talvez até antes do físico, sabe? No sentido desse controle, do olhar pra gente mesmo, sabe? Essa coisa de perceber o que tá ruim e chamar a responsabilidade para si. Exato. É essa coisa do amor, sabe? O amor próprio, porque aí sim você vai ter uma estrutura melhor para poder cuidar do teu corpo, ir atrás, ir para uma atividade, entender a importância de tudo que a gente falou aqui em relação à parte física, entende? É mais ou menos... Aí você me corrige. Hoje eu tô batendo nesse microfone. Me corrija se eu estiver errada, mas é como aprender a filtrar o que serve ou não para você. Sim. Os desafios todos estarão aí. Sim. Então, a partir do momento que você começa a filtrar o que é bom para você, e aí não se deixar abater com as outras coisas, você vai construindo a saúde mental. Se perceber. Eu acho que... Concordo, vou Eu concordar. acho. E você fica com essa pérola aí, ó. Tá vendo? Carro que, né, se esforça sem ter componentes adequados, não vai muito longe. Vai. E é isso, gente. Muito obrigada, Renata, pela sua presença aqui. Obrigada, viu? Espero sejam bem-vindas. Próximas vezes. Sempre. Muito bom. Obrigada. Nana, muito obrigada. Eu queria também que vocês agradecessem lá quem está em casa e deixassem a rede social, gente.
Bom, eu agradeço de novo o convite, assim como a Rê falou, também fico à disposição. É uma delícia o bate-papo. Se deixasse, a gente ficava aqui o dia inteiro. Sem tem dúvida. coisa pra falar. Só não tem vinho. Mas aí a gente faz outra. O próximo a gente faz com vinho. Resveratrol. Não vai faltar oportunidade. Meu Instagram, @clínica DRA Nana, Clínica Doutora Nana. Joia, o meu é doutora Rê Antunes ou Instituto Higienol. Perfeito. E é isso, gente. Acabamos esse papo delicioso sobre medicina canabinoide, sobre medicina integrativa. As redes sociais ficam à disposição, vocês podem mandar direct. E aí, ó, se esse conteúdo de hoje foi legal, você curte, compartilha e não esquece de ativar o sininho, porque toda vez que a gente entrar no ar, você pode ser avisado, tá bom? Um beijo e até! Tchau, tchau.